Fala galera, vamos acompanhar a análise da turma do Gazeta Esportiva sobre o jogo de ontem, Corinthians vezes Palmeiras, pela final do Campeonato Paulista, que teve o Corinthians como campeão do Paulistão de 2025. Vamos acompanhar a matéria. E aí, o que vocês acharam do jogo? Olha, Michele, para começar, parabéns ao Corinthians, né? Porque se a gente pegar o recorte das duas partidas finais, o Corinthians mereceu. Foi o único time que entrou em campo com a disposição de disputar uma final de campeonato. Com comprometimento, com raça, dividindo todas as bolas, ganhando todas as divididas, um clima de final. Já o Palmeiras entrou em campo como se estivesse jogando um jogo, que se der para ganhar, ótimo, se não der para ganhar, deixa para a próxima. Foi como se tivesse sido um jogo de meio de campeonato brasileiro, assim, sabe? Que valem 3 pontos, se não der, a gente na próxima recupera. Foi esse espírito. O Palmeiras não competiu, o Palmeiras não disputou e o Corinthians foi muito inteligente na sua atuação ontem, falando desse jogo de ontem, porque ele ficou postado atrás e aproveitou a falta de inspiração do time do Palmeiras para neutralizar o Palmeiras. O Palmeiras não teve praticamente nenhuma chance, tirando o pênalti, que foi lá num lance fortuito que o Facundo achou o Vitor Roque. O Vitor Roque, tem gente já criticando, mas ele foi o cara que mais deu trabalho ali, que mais correu, que mais tentou, que, sabe, buscou espaço, tanto é que sofreu mais uma vez um pênalti e estava buscando aparecer. Ali, um parênteses, né? O árbitro pipocou aí, porque ele deveria já ter expulsado o Félix Torres nesse momento. Para sorte do árbitro, 2, 3 minutos depois, o Félix Torres teve a inteligência de dar um carrinho por trás de novo no Vitor Roque e aí ele foi expulso. Mas aí deveria ter sido expulso o Félix Torres. Então, o Palmeiras vive um momento muito difícil, porque o Abel, que sempre reclama de calendário, teve 10 dias para treinar o time, mesmo com 6 jogadores fora nas suas seleções, mas com quem ficou ele poderia ter treinado, depois passado as instruções para quem voltou. O Palmeiras não apresentou nada, nenhuma novidade, a começar da escalação, que foi a mesma do primeiro jogo. Eu imaginava que o Abel ia tentar surpreender o Ramon, colocar alguma coisa diferente, mas não, repetiu igualzinho, não só a escalação, como a lentidão, a inoperância, a ineficácia do primeiro tempo. No segundo, tentou um pouquinho mais, só que também sem nenhum tipo de qualidade. Então, o Palmeiras precisa trabalhar. O Abel Ferreira antigamente mostrava jogada ensaiada em falta, em escanteio, até em lateral. Hoje você não vê mais nenhuma jogada ensaiada. É bumba meu boi, chutão pra frente, chuveirinho e bola pra trás. O Everton é o jogador do Palmeiras que mais pega na bola. O Facundo tá lá na ponta esquerda, ele recua pro Everton. Isso é chato. No meio do campo a bola chega, os volantes não sabem trabalhar. Ó o Memphis. Olha a diferença dos volantes do Corinthians para os volantes do Palmeiras. O Aníbal e o Emiliano parece que são proibidos de passar do meio de campo, não sabem jogar bola para frente. É tudo pro lado e para trás. Essa caneta aí, olha aí, ó. Pro lado e para trás. E o Memphis é gigante, né, cara? Gigante. Ele aproveitou um jogo desse. Aí. Então, ele aproveitou o jogo desse para mostrar a qualidade. Isso aí eu acho legal, faz parte do futebol. Tira o GC pra gente ver. Pela regra, ele poderia ter tomado o cartão amarelo aí por atitude antidesportiva. Isso tá na regra. Mas por que antidesportiva? Porque tá debochando do adversário, fazendo coisas que não são objetivas pro futebol. Não, ali da caneta. Isso aí? Não, caneta não, Michele. Quando ele subiu na bola aí, ó. Aí, ele ficou de pé em cima da bola. Eu sei, então isso não pode, na regra não pode. O árbitro deveria ter dado o cartão amarelo, tiro livre indireto. Não pode prender a bola. Não pode fazer isso. É atitude antidesportiva. Foi rapidinho. Olha, Bazejo. Mas é isso. Olha, o Palmeiras apresentou ontem o que apresentou também na semifinal, o que apresentou em outros jogos deste Campeonato Paulista. O time mostra muitos problemas, muitas deficiências em termos de criação. Depende muito do Estevão, do mano a mano do Estevão, que é um jogador excelente, espetacular, mas o Palmeiras tem qualidade no seu elenco para produzir mais. É claro que chegaram muitas peças ao longo desse primeiro trimestre, o Abel ainda vai ter que fazer esse time da liga, são muitos jogadores chegando, alguns deles ainda nem estrearam, mas o Corinthians mereceu demais essa vitória e esse título, porque foi mais time coletivamente e até mesmo individualmente. Do lado do Palmeiras, o Estevão foi um oásis em meio a nada, a um deserto de criatividade.
E no lado do Corinthians, além de você ter uma força coletiva, você também teve bons talentos individuais se destacando. Rodrigo Garro, Memphis Depay, Yuri Alberto, todos esses jogadores cresceram em momentos decisivos. Um time com confiança, né, Bassetti? Com confiança, o clima no vestiário é outro. Muito se falou também, mas o Memphis pegou a camisa 10 do Garro. A gente viu aí, o time tá fechado. Todo mundo jogando em prol do Corinthians. Na mesma sintonia, em busca do mesmo objetivo, por mais que possa ter tido alguma rixa de bastidor, está muito claro que isso não foi capaz de tirar a paz dentro do vestiário do Corinthians, e o Corinthians entregando um título depois de 6 anos para a torcida gritar é campeão. Fazia tempo que a Fiel não gritava é campeão. Então, acho o título do Corinthians muito merecido pelo trabalho que tem sido conduzido pelo Ramon Dias e principalmente pelo Fabinho Soldado, que foi o grande profissional, para mim é um dos grandes responsáveis por essa volta por cima do Corinthians, contratou bem, colocou a casa em ordem. Hoje o Corinthians tem comando, tem um time bom e tem uma força coletiva para quando esses talentos individuais não aparecerem, ainda assim o Corinthians consegue ser competitivo. Corinthians com boas perspectivas para essa temporada. Michele, 30 segundos, pois não. 20, rapidinho, só sobre o Estevão. Não dá ainda para comparar Estevão com o Endrick, desculpa. O Estevão mostrou em 11 clássicos que ainda não é o jogador decisivo que o Palmeiras precisa. Ele é craque, gênio, habilidoso, é o mais habilidoso do país, é um cara que vai ser, eu acho que um dos maiores do mundo. Mas hoje você querer comparar o Endrick ao Estevão, não dá. O Estevão em 11 clássicos não marcou um gol e não foi protagonista em nenhum deles. Então, gente, 11 clássicos e não fazer nada... Tem que evoluir, tem que acrescentar muitas coisas na carreira. E o Endrick, quando chegou, deu um campeonato brasileiro praticamente sozinho para o Palmeiras. A gente vai falar muito mais desse jogo. Na coletiva de imprensa, após a conquista, o auxiliar técnico Emiliano Dias destacou 2 pontos. A satisfação por dar alegria ao torcedor corintiano e o comprometimento de Rodrigo Garro. Vamos acompanhar. Tener la posibilidad con tu trabajo hacer feliz a 35 millones de personas no acontece siempre. Y gente que está pasando mal, que a veces no llega a fin de mes, que a veces sufre un montón, y hoy tener esa posibilidad de llevar una sonrisa a la casa de cada familia de los 35 millones de corintianos, para nosotros lo falamos ante un juego, es increíble, porque 35 millones de personas es mucho, mano. Lo del gordo es increíble. El León te sintió, ya todos saben, porque apenas aconteció, Onte no podía caminar. Hicimos el táctico y no podía caminar. Entonces preparamos otra opción de juego y el León se acordó, me mandó un mensaje: eu voy a jugar, ainda así es mi último juego de mi carrera, me falou. Imagina se não vai poner um cara assim. Pois é, imagina se eu não vou colocar um cara assim. E o técnico Ramon Dias falou sobre o que ele pensou no momento crucial da partida, aquela cobrança de pênalti do Rafael Veiga. ¿Qué pasó en tu cabeza cuando hicieron el penal? Que lo iba a atajar. Ay, qué frío. Sabemos lo que es Hugo, el temperamento, su categoría. Sabía que lo iba a atajar. Estaba muy tranquilo. Y el destino está marcado. Aunque mucha gente lo quiera cambiar, no, pero está marcado. Entonces son situaciones que no van a cambiar. Mas foi um momento ali, né? O que você sentiu no momento, na hora que o Veiga ia bater o pênalti? Você achou que ia dar? Tranquilo, Michele. Eu achei assim, claro, a chance maior é de fazer o gol normalmente para o batedor. E sendo o Veiga, que é o melhor batedor do Palmeiras, e que tinha batido na semifinal contra o São Paulo muito bem, achei que ia sair o gol. E o que eu não gostei dessa batida é que ele mudou um pouco a característica dos últimos pênaltis que ele cobrou. Porque é bom também mudar. Não, porque se bate igual, vamos falar, bate igual. Não é isso, ele pode variar o canto, ele pode chutar no meio de vez em quando, mas ele estava batendo o pênalti mais forte, porque ele passou uma sequência ruim de pênaltis desperdiçados um tempo atrás, ano passado, retrasado, ele perdeu alguns pênaltis. E aí foi cobrado, e ele insistiu, porque ele tem confiança nesse fundamento, que acho que a melhor coisa que ele faz é bater pênalti, mas ele mudou. Contra o São Paulo ele fez até um golaço, entre aspas, de pênalti, que é difícil falar golaço de pênalti, né? Mas ele meteu no ângulo, uma porrada no ângulo, onde nenhum goleiro pegaria. E contra o Hugo, que é um grande pegador de pênalti,
Ele bateu num cantinho rasteiro, um tigre não com tanta força, Hugo. não com tanta força. Foi até colocado, não foi um pênalti assim displicente, não é que ele bateu assim um pênalti debochado, não, ele bateu com seriedade. Não foi uma cavadinha. Foi mais mérito do Hugo do que displicência do Veiga. Vamos falar do mérito Eu conversei do com algumas Hugo. pessoas que entendem disso. Foi um mega pulo Foi, do Hugo. mas o Veiga já demonstrou que ia chutar naquele canto Porque ele virou a assim. posição do corpo dele. E o Hugo espera isso. E aí, ele viu e pula. Ele percebeu. Olha lá, Thaís, dá pra voltar essa imagem? Ele percebeu a inclinação do corpo do Veiga, e o goleiro que trabalha com isso, ele presta atenção nisso. É uma das especialidades do goleiro. Veiga canhoto? Canhoto. Então, aí ele virou E aí o Veiga não virou o pé e chutou ali convicto, né? Dizem que ele ficou atrapalhado pela confusão que o Abel Ferreira provocou no banco por causa do lance que originou o pênalti, que o Abel queria a expulsão do Félix Torres com razão, mas ele exagerou na dose. Olha lá, ele deu uma, sabe, ele... A ponto de ser expulso. O jogo foi parado 5 minutos A impressão para bater que o pênalti. passa é que ele preferiu não arriscar muito na cobrança, ao invés de buscar o ângulo e correr o risco de a bola ir para fora ou bater no travessão. Também acho. Porque, pô, o Palmeiras estava perdendo, tá jogando na casa do Corinthians. É muito melhor, muito mais seguro ele ir no pênalti. Garantir. No pênalti menos ousado, vamos dizer assim. Só que aí deu no que deu. Pois é, difícil. Pelo menos foi no gol. Não foi pra cima igual o Bádio, vai. Vai. E agora o atacante Thales Magno abriu as portas da casa dele hoje para nossa equipe do Gazeta Esportiva, ainda naquele clima de comemoração. Cadê, Pacheco? O clima de comemoração? O jogador falou com o repórter Salazar. Dá uma olhada. Thales, Que horas você foi dormir? 6 horas. O que você ficou fazendo até 6 horas? Mano, chegamos em casa, era 3h30, não era? 4 horas. Fiquei 1h30 aqui resenhando com o pessoal, tal, minha família toda. Aí tinha mais gente aqui, meu pai tava aqui também, já foi embora. Aí fui pro quarto 5h45 e olhando pro teto, nada de dormir. Aí fui dormir umas 6 e pouca. Teve algum momento durante essa campanha de Campeonato Paulista que vocês, ou você mesmo individualmente, começou a sentir, falou, tô achando que dá pra gente aqui? Caímos na Libertadores, mas jogando bem. Quando a gente fez 2-0 dentro de casa, se tivesse 10 minutos a gente poderia virar aquele jogo. E naquele momento difícil, a torcida, um jogo antes estava cobrando muito, mas naquele momento que a gente foi desclassificado, eles aplaudiram o nosso empenho, porque naquele momento a torcida poderia cobrar o que fosse a nossa eliminação. Teriam razão. Teriam razão. Poderia xingar, poderia fazer de tudo. Mas eu acho que naquele momento que a gente foi saudar a torcida e que todo o estádio bateu palma e nos aplaudiu, e a gente olhou para a cara do outro, a gente viu que naquele momento, acho que foi o momento chave para a gente conseguir o Paulistão. Quando vocês souberam que a final seria Corinthians e Palmeiras, como é que foi a resenha entre vocês? Eu digo entre vocês mesmo, né? Sim. Ali dos jogadores, e como é que foi essa preparação para essa final? Cara, então ali a gente, quando descobrimos isso, acho que a gente já tinha virado a chave, já sabia a maneira de jogar contra eles. Diferente do São Paulo, que eu acho que o último jogo contra eles a gente não foi tão bem. Contra o Palmeiras a gente tinha vindo de umas vitórias, um empate na casa deles, então a gente estava muito confiante. A gente treinou muito contra o Palmeiras, todo esse período de treino, essa semana sem jogo, a gente treinou o terceiro homem. Foi o que a gente treinou. Com tudo, aquecimento, posse de bola no coletivo, terceiro homem. Era, se eu dou um passe pro meu centroavante ou pro um volante, ele tem um toque para achar um companheiro de livre. Então é 1-2, porque o Palmeiras marcava 1 contra 1 o campo inteiro. E aí foi o nosso treinamento a semana inteira. E aí foi falado, cara, vamos igualar na vontade, na força de vontade, na garra, porque com a bola no pé a gente vai conseguir fazer um gol, vai conseguir superar. Então eu acho que esse jogo contra o Palmeiras a gente estava muito bem confiante, muito bem trabalhado. Ramon Dias e Emiliano Dias. Quem que é o técnico do Corinthians? É o Ramon, mas
Pela idade, eu acho que o Emiliano é mais participativo no dia a dia, né? No treino. Se tiver um treinamento de falta, o Emiliano treina com a gente, bate falta. Se tiver de pênalti, ele bate pênalti. Eles tentam transformar um ambiente difícil no mais leve possível, né? O Ramon é muito no sentido de como ele foi um jogador excepcional, é de dentro de campo, né? Se tu ataca um espaço no momento ruim, ele para o treino e fala, então, você tem que mexer o corpo assim, para ter esse espaço assim. Então acho que o Ramon é mais disso e o Emiliano é mais do acalmar, porque é mais jovem também. E o que esperar do Corinthians? Essa qualidade individual de cada jogador, que temos um elenco extremamente bom, e essa garra, essa vontade de ganhar, né? E como todo clube tem perdas de jogos, vitórias, empates, eu acho que vamos ter também isso, mas não vai faltar vontade da gente, não vai faltar alegria dentro de campo e vontade de vencer. E Thales, brigadão, parabéns à nossa equipe aqui que conseguiu essa entrevista exclusiva com o Thales, parabéns pela grande conquista. Apoiado pela vantagem construída no jogo de ida, o Corinthians segurou o empate sem gols com o Palmeiras na noite desta quinta-feira e conquistou o título do Campeonato Paulista pela 31ª vez, levando os mais de 48 mil torcedores que quebraram o recorde de público na Neoquímica Arena ao delírio. O goleiro Hugo Souza, que agarrou o pênalti cobrado por Rafael Veiga e ajudou a manter o placar zerado, acredita que o Timão mereceu o troféu e quer que as taças virem rotina no Parque São Jorge. Com a 31ª conquista, o time do Parque São Jorge abre larga vantagem como maior campeão do estado. A equipe agora está 5 taças à frente do Palmeiras, segundo colocado da lista com 26 títulos. Santos e São Paulo vêm logo atrás, empatados com 22. O Corinthians não tem muito tempo para festejar, uma vez que retorna a campo já neste domingo. A partir das 20 horas, o Timão mede forças com Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.